Pessoal, aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre o método simplex. Então, essa aula é a parte 2 sobre o método simplex. Nós vimos na aula anterior, parte 1, o fundamento do método simplex, sua lógica. E nessa parte 2, nós vamos ver o chamado método simplex em tabelas, que é uma forma bem prática de aplicar o método simplex, apresentada nos livros em geral, tá? Então é o que a gente vai ver nessa parte 2 da aula. Relembrando um pouco sobre o método simplex, ele foi desenvolvido em 1947 por George Dantzig. É o primeiro método para a solução de modelos de programação linear. Ele é implementado nos solvers comerciais, solvers livres. Então ele é o método mais usado até hoje para resolver modelos de programação linear, tá bom? Lembrando também que o método simplex ele não resolve qualquer problema de programação linear. Ele só resolve um tipo específico de problema que é um problema na forma padrão. Então, para a gente poder aplicar o método simplex, o modelo de programação linear ele deve estar em uma forma padrão, que é uma forma de equações. No entanto, qualquer problema de programação linear pode ser colocado nessa forma padrão, certo? Então, efetivamente, o método simplex ele vai resolver qualquer modelo de programação linear, uma vez que qualquer modelo de programação linear pode ser colocado na forma padrão que ele resolve, tá bom? Qual é a lógica do método simplex? No passo inicial, a gente precisa ter uma solução básica inicial. Em seguida, a gente testa se a solução é ótima por meio dos custos reduzidos. Então, a gente olha o sinal dos custos reduzidos. Se a solução for ótima, a gente encerrou o método. Né? Então, nós chegamos na solução ótima. Né? Se não, a gente gera uma nova solução básica. Nesse caso, em uma nova solução básica, uma variável sai da base, uma variável que atualmente está na base sai da base e uma nova variável entra na base. E a gente retorna para o passo 1 e fica repetindo esses passos. Testa se a solução é ótima, por meio dos custos reduzidos. Se for ótima, chegou na solução, né? na solução ótima. Se não, a gente gera uma nova solução básica. Então, método simplex em tabela. Ele é uma forma prática de organizar os cálculos do método simplex. Na aula, na parte 1, nós vimos o fundamento teórico do método simplex. Vimos que a gente tem que fazer uma série de operações, né, de linha, né, sobre o sistema linear resultante lá da forma padrão. Tá? Uma maneira prática de organizar esses cálculos é por meio do método simplex em tabela. Então, no método simplex em tabela, a gente usa uma chamada tabela simplex, que contém todas as informações sobre a solução básica atual em uma dada iteração do método simplex. Então, na tabela simplex, a gente vai poder identificar quais são as variáveis básicas, quais são as variáveis não básicas, qual é o valor da solução atual, né, os valores das variáveis básicas, qual é o valor da função objetivo e também os custos reduzidos. Tá? Então, tudo isso a gente consegue visualizar na tabela simplex. Okay? Então, a tabela simplex ela possui um layout. Então, em geral, nós organizamos a tabela simplex em uma primeira coluna, em que a gente vai ter aqui a variável z, que é a função objetivo, e a identificação das variáveis básicas da solução básica atual. Certo? Então, essa é a primeira coluna da tabela. Em seguida, nós vamos ter colunas que correspondem às variáveis básicas e colunas que correspondem às variáveis não básicas. Nesse caso aqui, que é bem genérico, né, nesse exemplo aqui genérico da tabela, eu organizei aqui as colunas das variáveis básicas como se estivessem todas juntas, aqui no lado esquerdo, e as colunas das variáveis não básicas como se estivessem todas juntas aqui no lado direito. Mas na prática essas colunas elas vão ficar misturadas, tá? Elas não vão ficar todas as colunas básicas
no lado esquerdo e todas as não básicas no lado direito, certo? Elas vão ficar misturadas, alternando, né? Então a gente vai ter colunas básicas, colunas não básicas, certo? Misturadas, tá? Então as colunas das variáveis básicas, que eu estou identificando aqui as variáveis básicas com x índice b, né, de base, né? Então nós temos aqui as variáveis básicas. Então as colunas das variáveis básicas, a gente vai ter, as colunas elas vão ter zeros, certo? Elas vão ser constituídas de zeros e somente naquela linha que corresponde à variável básica a gente vai ter 1, certo? Então, as colunas das variáveis básicas, elas vão formar uma matriz identidade, certo? Se a gente juntar todas as variáveis básicas, todas as colunas das variáveis básicas, a gente vai formar uma matriz identidade de ordem m aqui, onde m é o número de variáveis básicas, tá? E aqui na linha, nessa primeira linha que corresponde à linha da função objetivo, a gente vai ter os coeficientes aqui que acompanham as variáveis básicas todos zero, certo? Por outro lado, nas variáveis não básicas, as colunas elas vão formar uma matriz aqui de coeficientes, né, que é a matriz de coeficientes das variáveis não básicas na solução atual. Essa matriz vai ter valores diversos, certo? Então, ao contrário aqui da matriz constituída pelas colunas das variáveis básicas, né, a matriz constituída pelas colunas das variáveis não básicas vão ter valores diversos, aí, positivos, negativos, 0, 1, tá bom? Os coeficientes aqui na função objetivo que acompanham as variáveis não básicas vão ser os nossos custos reduzidos, certo? Então a gente tem aqui um vetor de custos reduzidos, certo? Que os custos reduzidos que a gente usa para testar se a solução é ótima, né? Aqui eu destaquei que os valores, os sinais aqui deles, dos custos reduzidos, são invertidos, certo? Por quê? Porque lembrando lá, quando a gente forma a gente monta a forma escada reduzida, né? A gente passa as variáveis do lado direito para o lado esquerdo, lá do sinal de igualdade, e aí os sinais invertem, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E aqui a gente tem uma última coluna, que eu estou chamando aqui de lado direito, né? A coluna aqui do lado direito, ou seja, a coluna aqui das constantes, em que a gente vai ter aqui o valor da função objetivo e vai ter um vetor coluna aqui B, que estou chamando aqui de B barra, que é o valor das variáveis básicas, certo? Então a gente vai poder observar diretamente aqui por toda a tabela simplex, pela tabela simplex, o valor das variáveis básicas, o valor da função objetivo, os custos reduzidos, certo? Da solução básica atual. Então vamos resolver aqui um exemplo usando o método simplex em tabela, que é o mesmo exemplo que a gente resolveu na parte 1 da aula, mas agora a gente vai usar o método simplex em tabela. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos resolver o mesmo exemplo aqui da parte 1. Então, nós temos um problema aqui de programação linear com duas variáveis, né, x1 e x2. Nós temos aqui 3 restrições, menor ou igual, e restrições de não negatividade, né? Então, lembrem que a primeira etapa para aplicar o método simplex é gerar a forma padrão desse problema de programação linear. E lembrando também que os solvers, tanto o Cplex, né, o GLPK, o solver do Excel, eles fazem essa etapa de transformação do nosso modelo para forma padrão, eles fazem automaticamente. Então a gente não precisa se preocupar em fazer, tá? Então, transformando aí para a forma padrão, né, a gente adicionou para cada restrição de desigualdade, a gente já adicionou aqui uma variável de folga. Como as restrições de desigualdade aqui eram menor ou igual, né, a gente adicionou sinais positivos aqui nas variáveis de folga, certo? O nosso problema agora ele tem 5 variáveis não negativas, certo? E aí nós formamos a forma escada reduzida. O que é a forma escada reduzida? A gente pega lá a função objetivo, pega nossas restrições de igualdade da forma padrão, junta tudo isso em um sistema linear, né? Vejam aqui que a função objetiva era z igual a 2x1 mais 3x2, a gente pegou 2x1 mais 3x2 passou aqui para o lado esquerdo, ficaram com sinal negativo, certo? E aí nós temos nessa forma escada reduzida, que representa uma solução básica inicial, as variáveis não básicas x1 igual a 0 e x2 igual a 0, né? E variáveis básicas x3 igual a 180, x4 igual a 280 e x5 igual a 700,
e o valor nessa solução básica inicial da função objetiva é z igual a zero. E z igual a zero, certo? Lembrando aqui uma observação, cada variável básica aparece em somente uma restrição, né? Então nós temos aqui x3, x4, x5 são as nossas variáveis básicas aqui na solução básica inicial. Beleza. Então aí nós, a partir dessa forma escada reduzida, a gente obtém a nossa tabela simplex inicial, certo? Então vejam aí, aqui a primeira coluna, a gente põe lá a variável que representa a função objetiva, que é a variável z, e as variáveis básicas, correspondentes a cada igualdade, a cada restrição, né? Então a variável básica aqui da primeira restrição é x3, da segunda restrição é x4, da terceira restrição é x5, certo? Aqui nós temos 5 colunas, cada coluna correspondente a uma variável. Nós temos aqui destacado em verde as colunas das variáveis não básicas, certo? Então as variáveis não básicas x1 e x2, está aqui as duas colunas. E as colunas das variáveis básicas aqui destacado em vermelho. Então notem que as colunas das variáveis básicas, né, elas têm aquele padrão que eu falei, né? Os coeficientes têm valor 1 exatamente na restrição que corresponde à variável básica. Então, por exemplo, essa restrição corresponde à variável básica x3, então tem o valor 1 aqui. Essa restrição corresponde à variável básica x4, tem o valor 1. E essa restrição corresponde à variável x5, variável básica x5 e tem valor 1, certo? Então, observem que essas três colunas aqui, ó, elas formam uma matriz de identidade, certo? Então, isso aqui vai ser um padrão que sempre vai ocorrer na tabela simplex. As colunas das variáveis básicas, quando a gente monta as colunas, elas formam uma matriz de identidade, tá? E aqui do lado direito, ó, a gente tem uma coluna que vai nos dar diretamente o valor aqui da variável da função objetivo, z, o valor da variável básica x3, que é 180, x4, 280 e x5, 700. Tá? Algumas observações. Ó, notem, mais uma vez, que os custos reduzidos estão com sinal invertido. Ó, o custo reduzido aqui da variável não básica x1 é menos 2, da variável não básica x2 é menos 3. Certo? Lembrem que isso ocorre porque quando a gente formou a forma escada reduzida, a gente trouxe essas variáveis x1 e x2 para o lado esquerdo da igualdade, e aí os sinais ficaram invertidos, certo? As variáveis básicas, elas sempre possuem custo reduzido igual a zero, então olhem aqui, ó, custo reduzido das variáveis básicas x3, x4, x5, zero, certo? Então isso aqui é um padrão que vai se manter sempre na tabela simplex também. Variáveis básicas sempre acompanhadas de custo reduzido zero, tá? As colunas das variáveis básicas sempre são todas nulas, com exceção da linha da variável básica, cujo coeficiente é 1. Certo? Então veja aqui as colunas das variáveis básicas nulas, com exceção da restrição que corresponde à variável básica, que tem o valor 1. Certo? Beleza, pessoal. Vamos em frente então. Então a nossa tabela simplex inicial. Então nós temos aqui a nossa solução básica inicial, né? A pergunta é, essa solução básica inicial é ótima? E aí, quem é que vai dizer para a gente? Os custos reduzidos, né? Os custos reduzidos das variáveis não básicas. Notem que as variáveis não básicas aqui, x1 e x2, têm custo reduzido menos 2 e menos 3. E a pergunta é possível aumentar o valor de x1 ou de x2 e melhorar o valor de z? Né? O nosso problema é um problema de maximização, certo? Então, notem aqui que o custo reduzido de x1 é menos 2. O custo de x2, custo reduzido de x2 é menos 3. Opa, professor, mas o sinal é negativo. Isso significa que se eu aumentar x1, eu vou reduzir z. E se eu aumentar x2, eu vou reduzir z, porque o sinal é negativo. Aí, opa, lembre que o sinal, os custos reduzidos estão com o sinal invertido. Então, na verdade, esse menos 2 aqui é 2 e esse menos 3 é 3. Isso significa o quê? Se eu aumentar x1, para cada unidade que eu aumento x1, eu vou aumentar o valor da função objetiva em 2 unidades. Cada valor que eu aumentar x2, eu vou aumentar o valor da função objetivo z em 3 unidades. Portanto, é possível melhorar o valor de z, certo? E aí a conclusão que eu chego é que essa solução básica inicial ela não é ótima, tá? Então isso fica claro, ó, certo? Porque é possível tanto a gente escolher x1 para aumentar, ou seja, para entrar na base, né? E como a gente também pode escolher x2 para entrar na base. Ou x1 ou x2 vão aumentar o valor de z. Então a solução não é ótima, certo? Há pelo menos uma variável não básica aqui com custo reduzido, que nesse caso aqui negativo,
A gente está olhando para negativo aqui porque eles estão com o sinal trocado, certo? Então, assim, enquanto a gente tiver variáveis não básicas aqui na tabela com sinal negativo, a gente pode melhorar o valor de Z e, portanto, a solução não é ótima. Tá? Beleza. Então, a gente já sabe que essa solução inicial não é ótima. A pergunta é, quem é que eu escolho para entrar na base, x1 ou x2? Certo? Então, a gente vai usar aquele critério de escolher para entrar na base quem a variável não básica que tiver o maior coeficiente aqui, o maior custo reduzido em valor absoluto, certo? Ou como a gente aqui como os valores aqui são negativos, né? Eu coloquei aqui custo reduzido mais negativo. Ó. Essa variável não básica aqui tem o valor custo reduzido menos 3, né? Ou seja, ele é mais negativo aqui do que esse menos 2 aqui de x1. Né? Ou seja, em valor absoluto dá 3, aqui valor absoluto dá 2, ou seja, 3 é maior que 2 em valor absoluto. Tá? Então é equivalente aqui eu escolher a maior em valor absoluto ou então escolher a que tiver com custo reduzido mais negativo. Certo? Então vou escolher x2 para entrar na base. Tá? Então x2 entra na base. Em seguida a gente precisa decidir o que? Já que x2 entra na base, eu tenho que saber qual é a variável que sai da base. Ou vai ser x3, ou x4, ou x5. Certo? x3 ou x4 ou x5, que são as variáveis básicas, né? x2 entra e aí uma dessas três vai sair. A pergunta é, qual delas vai sair? Né? E aí quem dá essa dica para a gente, quem diz para a gente que é que vai sair, é o chamado teste da razão. Tá? No teste da razão, a gente vai olhar lá para a coluna da variável que entrou na base, né? Então tenho aqui de uma maneira bem genérica, né? Eu tenho aqui, digamos que a variável que eu escolhi para entrar na base foi essa xk, né? Então a gente vai olhar para a coluna dela, certo? Vai ver aqui esses coeficientes na coluna dela, que eu estou chamando aqui de y, né? Então o y1 da variável k, o y2 da variável k, onde cada um desses y aqui corresponde ao coeficiente em cada uma das restrições, certo? Então vou pegar essa coluna aqui da variável que entrou na base, vou pegar o lado direito aqui, que corresponde aos valores, né, das variáveis básicas na solução atual, certo? E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar cada um desses valores aqui, dividir pelo coeficiente correspondente, certo? Então eu vou pegar aqui b barra 1, dividir aqui pelo yk, b barra 2, dividir pelo y2k, até o b barra m, dividir pelo ymk, certo? E aí eu vou pegar dessas razões, né, b barra i sobre y e k, vou pegar qual é a menor, certo? Aquela razão que for a menor vai identificar aqui qual das variáveis básicas vai sair da base, certo? Então olha só, aqui na nossa tabela atual, né, qual é a variável que entrou na base? x2, certo? Então olha aqui a coluna dela, né, ó, os coeficientes aqui que estão na coluna dela, ó, 3, 4 e 7, certo? Venho aqui no lado direito, né, tenho aqui as constantes, ó, 180, 280 e 700, e aí eu faço a divisão, 180 por 3 dá 60, 280 por 4 dá 70, 700 por 7 dá 100, certo? Vejo qual é a menor razão, no caso a menor aqui é 60, portanto, a variável que sai da base é x3, certo? Então, a variável aqui que tem a menor razão, x3 sai da base. Logo, nós temos a variável x2, entra na base, nós temos a variável x3, sai da base, certo? E aí nós temos que fazer o que então? Fazer o pivoteamento para gerar a nova solução básica, né? A gente vai gerar uma nova tabela simplex, certo? A gente vai atualizar a tabela simplex usando o pivoteamento. Como é mesmo o pivoteamento? Né? Relembrando, a gente vai aplicar operações de linha à tabela, de forma que a coluna lá yk, que é aquela coluna lá da variável que entrou na base, ela fica igual a um vetor aqui ER, que é um vetor coluna com elemento 0, com exceção da linha R, certo? Onde essa linha R aqui é a linha da variável que saiu da base, certo? Então a linha R lá vai ficar com valor 1 e todas as outras linhas vão ficar com valor 0. Ok? Então olha só. Então a gente vai pegar lá aquela coluna da variável que entrou na base, ó, x2, certo? E aí eu vou transformar nessa coluna aqui, em que a coluna, o coeficiente aqui que está
na coluna aqui da variável que entrou na base e na linha da variável que saiu da base, né, eu vou transformar ele em 1, fazer aquelas operações de linha como a gente viu na parte 1, né, e vou transformar os outros coeficientes em 0, certo? As operações elas são realizadas sobre todas as linhas, tá? Então, por exemplo, vamos voltar aqui, a gente dá uma olhada, ó. Veja só, aqui eu tenho a coluna da variável que entrou na base, x3, tem a linha da variável que saiu da base aqui, desculpa, a coluna da variável que entrou na base, x2, a linha da variável que saiu da base, x3, certo? Então eu tenho esse valor 3 aqui, eu vou transformar ele em 1. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa linha aqui, dividir por 3. Então eu vou pegar 1,5 dividir por 3, vai dar 0,5. 3 por 3 vai dar 1. 1 terço, 0, 0. 180 por 3 vai dar 60. Certo? E aí eu vou gerar essa linha aqui, ó. 1, 0,5, 1 terço, 0, 0 e 60. Tá? E aí eu vou fazer operações sobre as outras linhas também para zerar esses coeficientes. Tá? Essas operações vocês podem consultar na aula da parte 1, que tem detalhadamente como é que a gente fez exatamente esses cálculos aqui para poder zerar esses coeficientes. Tá? Então a gente transformou aquela coluna da variável x2 nesse padrão 1, 0, 0, 0, certo? E a gente substituiu lá a variável x3 que estava aqui pela x2. Certo? Então, a x3 que saiu da base sai de lugar a x2, que entrou na base. Tá? E aqui a gente já tem diretamente a nossa nova solução básica viável. Certo? Então, nessa nova solução, ó, z igual a 180, x2 igual a 60, x4 igual a 40 e x5 igual a 280. Certo? Então, a gente percebe que z aumentou de 0 para 180. Então, essa nova solução básica aqui ela é melhor do que a anterior. Né? Lembrando que o método simplex ele sempre gera uma solução melhor, tá? Ele nunca volta atrás, ele não piora. Sempre vai gerando uma solução melhor até chegar na solução ótima, certo? Notem também, ó, que agora as variáveis não básicas elas são x1 e x3. Né? Então vejam aqui que a coluna aqui de x1 e de x3, né, tem números aqui variados, né? E as colunas das variáveis não básicas, ó, x2, x4 e x5, tem aquele padrão de 1 e zeros, certo? Que formam uma matriz de identidade. Ó. Se eu juntar essa coluna com essa aqui de x4 e com a coluna de x5, a gente tem a coluna x2, a coluna de x4 e a coluna de x5, a gente forma uma matriz de identidade. Ok? Certo? Então aqui a gente só destacando, né, em verde aqui as variáveis não básicas, em vermelho as variáveis básicas e os valores aqui de z e das variáveis básicas, aqui x2, x4, x5, destacados. Certo? É a nossa nova solução básica viável, que é a nossa solução 2. Beleza? A pergunta é, essa nova solução básica viável, ela é ótima, né? E aí, quem vai dizer para a gente? Os custos reduzidos, que são o quê? Os coeficientes das variáveis não básicas na função objetiva. Então, nós temos aqui a variável não básica x1, a variável não básica x3, custo reduzido de x1, menos 0,5, custo reduzido de x3, 1, certo? Lembrando que eles estão com o sinal trocado, né? Então, aqui é como se fosse 0,5 e aqui como se fosse menos 1, né? Então, aqui, como esse custo reduzido aqui é negativo, eu posso aumentar x1 e melhorar z, certo? Se eu aumentar x3, eu não melhoro z, mas se eu aumentar x1, eu melhoro z. Portanto, ainda há pelo menos uma variável aqui que eu possa aumentar o valor e melhorar o valor da função objetiva. Portanto, a conclusão, essa solução básica viável atual não é uma solução ótima, certo? Porque é possível, ó, nós temos esse custo reduzido aqui negativo, é possível melhorar x1 e aumentar z, certo? Beleza, e a pergunta agora é, quem é que entra na base? É x1 ou x3? Né? Nesse caso a gente não tem nem escolha, né? Tem que ser x1, porque x3 aqui piora o valor da função objetiva, então só tem um x1 mesmo para escolher. Tá? Então x1 entra na base, certo? Nesse caso a única alternativa. Né? Beleza, x1 entra na base. Então se x1 entrou na base, quem sai da base? É x2, x4 ou x5? Quem vai nos dar essa resposta? Teste da razão. Certo? Então vamos lá fazer o teste da razão. Como é que a gente faz o teste da razão?
pega lá a coluna da variável que entrou na base, né? Tá aqui x1 entra na base. Temos aqui os coeficientes da coluna de x1, né? Pega aqui o lado direito, constantes, né? Divide cada uma das constantes pelo coeficiente da coluna de x1. Ó. Divide 60 por 0,5 dá 120, 40 por 1,5 dá 26,7, 280 por 6,5 dá 43,1, certo? Quem é a menor razão aqui das três? 26,7. Portanto, quem sai da base? x4. Perfeito? Então, quem entra na base x1, quem sai da base x4. Certo? E aí, agora, pivoteamento. O que é o pivoteamento? Vamos voltar aqui um slide. Ó. Pivoteamento, olha só. Eu tenho essa coluna aqui da variável x1 que entrou na base, né? E tenho aqui a linha da variável que saiu da base x4, certo? Eu vou fazer operações de linha de forma a transformar esse 1,5 aqui em 1, transformar o 6,5 em 0, 0,5 em 0 e o menos 0,5 em 0 também, certo? Nesse caso aqui, para transformar 1,5 em 1, eu divido tudo por 1,5, certo? E aí faço as operações para cancelar os valores aqui e transformar em 0, tá? Mais uma vez, essas operações aqui detalhadamente estão na parte 1. Vocês podem dar uma conferida lá para ver como é que faz. Mas, essencialmente, são aquelas operações de linha, tá? Então, quando a gente fizer essas operações, ó, nós vamos gerar uma nova tabela simplex, certo? Então, nós temos aqui, olha só, aqui a variável x1 que entrou na base, né? Ela substituiu aqui x4 que saiu da base, então note aqui que x4 saiu da base e você deu lugar a x1, pus x1 aqui, tá? E nós temos que a coluna aqui da nova variável básica, que é x1, ela ficou toda nula, com exceção da linha aqui em que ela virou a variável básica, ó, que fica um valor 1, certo? Tem um coeficiente igual a 1. Então nós temos destacado aqui em vermelho as variáveis básicas, ó, x1, x2, x5, e em verde as variáveis não básicas, ó, x3 e x4. Né? Notem aquele padrão, ó, as colunas aqui das variáveis não básicas têm valores diversos, né? E as colunas das variáveis básicas são todas 0 só na linha correspondente à variável básica, e se a gente juntar as três colunas, formam uma matriz identidade. Certo? Veja aqui, ó, se eu juntar essa coluna aqui de x2 com a coluna de x1 e com a coluna de x5, a gente forma uma matriz identidade. Tá bom? Então, nessa nova tabela simplex aqui, a gente pode ver diretamente a nova solução básica viável, né? Note que Z passou a ser 193,4, ou seja, aumentou de 180 para 193,4. X2 tem o valor 46,7, X1 valor 26,7, X5 valor 106,4, né? X3, como é não básica, tem valor 0, X4, como é não básica, tem valor 0. Perfeito? Pergunta é, essa solução básica viável agora é solução ótima? Vamos para o teste de otimalidade. Né? Temos aqui destacada a nova solução básica, né? Solução 3, já que a gente gerou. Né? Então a pergunta é, ela é uma solução ótima? Né? Quem é que vai responder para a gente? Teste de otimalidade. Certo? Então vamos lá nas colunas das variáveis não básicas, ó, x3, x4, olhamos os custos reduzidos. Ó. Olha só, esse custo reduzido aqui positivo, esse custo reduzido aqui positivo. Lembrando que o sinal está contrário, ou seja, de fato seria negativo e negativo. Portanto, se eu tentar aumentar x3, eu pioro o z. Se eu tentar aumentar x4, eu pioro o z. Como não há mais variáveis não básicas com o custo reduzido aqui negativo, ou seja, que eu possa aumentar o valor dela e ela melhorar z, logo, essa solução aqui é ótima. Certo? Então, nós chegamos na solução básica viável ótima. Uma solução básica viável ótima. Certo? Então, nessa solução básica viável ótima, nós temos x3 0, x4 0, x1 26,7, x2 46,7 e x5 106,4. Certo? E o valor da função objetivo z igual a 193,4. Tá bom? Enfim, pessoal, aqui eu vou deixar um exercício para vocês, certo? Vocês fazerem em casa, praticarem um pouquinho. É um problema também com apenas duas variáveis. Vocês vão, primeiro passo aqui, vocês fazerem a forma padrão, né? Depois fazerem a forma escada reduzida, passarem essa forma escada reduzida para a tabela simplex e aí aplicarem o método simplex em tabela, na tabela simplex até chegar na solução ótima, certo? Então, depois de alguns passos aí
do método simplex, vocês devem chegar numa solução ótima aí, com certeza. Tá bom, pessoal? Então era isso que a gente tinha para a aula de hoje, né? Ilustrando aí o método simplex em tabela. O método simplex ele não é tão complicado, né? Como vocês viram, quando você passa a entender a lógica dele, fica bem até trivial aí como é que aplica as operações, certo? É isso, pessoal. Então, obrigado por assistir essa aula. Até a próxima.